A vida em si é sofrimento. O sofrimento não é uma punição divina, conforme acreditam os religiosos. O sofrimento é a vontade cega da natureza em si. A questão é como nos reagimos a essa dor. Na maioria das vezes, não buscamos superação, mas a vingança disfarçada de moralidade, quando nos sentimos totalmente injustiçados em relação ao narcisista ou até mesmo sobre a própria vida. Se vocês quiserem saber sobre o tema de hoje, fique conosco após o sinal da vinheta. Arthur Schopenhauer, ele tinha um costume de dizer que tudo na natureza, tudo na vida gira em torno do desejo. E o desejo ele é totalmente incessante. E todo o universo sofre mediante esse desejo, porque sempre busca suprir a sua carência. A natureza em si, será que ela tem consciência do seu desejo? Sim ou não? Mas nós humanos temos, porque sempre pensamos sobre os nossos desejos e com isso ficamos muito mais frustrados e ressentidos. Mas o interessante é que porque a própria vida age conosco como se fosse o próprio psicopata ou o próprio narcisista. Porque a vida não espera da maneira como reagimos a ela, né? As coisas deveriam ser de uma determinada maneira ou não. A vida não tem moralismo. A vida em si ela é desejo cego e insaciável. E muitas vezes colocamos, por exemplo, o nosso ressentimento sobre a vida, né, tentando colocar nela ou estigmatizar nela valores que elas mesmas não têm. A tartaruga, o gato, o cachorro, o alce, por exemplo, o tigre e o leão, eles não seguem um código moral. Mas o ser humano, sim, porque isso sempre age a partir do ego fragilizado que se sente totalmente injustiçado. E por isso que o ressentimento é a reação do indivíduo a essa dor. Mas muitas vezes, como as pessoas não sabem lidar muito bem contra a dor, elas não conseguem, por exemplo, aceitar a dor, ou então não é muito forte para superar essa dor. Então há uma diferença muito grande entre dor e sofrimento. O sofrimento ele ocorre por várias causas. A dor, na verdade. Temos, por exemplo, dores referentes ao meio ambiente, quando há uma espécie de desastre. A dor biológica, né, que o nosso corpo vai envelhecendo, nós sentimos dores. E referente aos relacionamentos, às pessoas que nos machucam. O sofrimento é algo que você alimenta essa dor. Você pensa sobre a dor e pensando sobre essa dor vai gerando ressentimento e do ressentimento vai gerando mágoa. Mas o interessante é que como o ressentido não consegue lidar com a própria vida ou com as próprias pessoas com que ele se relaciona, na verdade, como ele não consegue lidar com a própria dor que sente, ele começa a atacar a ética da pessoa, não justificando aquilo que a vida faz ou não faz de certo ou de errado, ou que o manipulador faz ou não faz. Mas o interessante é que toda pessoa que sofre, na maioria das vezes, ela não olha o seu sofrimento, mas ela está olhando o outro que causa o sofrimento. E com isso a pessoa fica totalmente ressentida, né? Por quê? Porque, por exemplo, quando eu olho alguém, na verdade, que eu não gosto, na maioria das vezes eu não gosto do sentimento que eu sinto sobre a pessoa e não sobre a pessoa em si. E isso você vê vários exemplos de pessoas que falam para você, por exemplo, que tal pessoa é ranzinza ou insuportável, mas muitas vezes você não conhecendo a pessoa, você já está emitindo o juízo de valor. Mas quando você depois conhece essa pessoa, nós verificamos que estamos totalmente equivocados, porque baseamos a nossa informação de terceiros. Mas e quando essa informação é totalmente direta? Aquela pessoa, aquele evento nos causa dor e ficamos totalmente frustrados, né? E ressentidos,
Porque o nosso desconforto mediante a dor, eles sempre querem dizer algo, mas como nós olhamos as pessoas que nos causam sofrimento, ou a vida que nos causa sofrimento, né? Nós, por exemplo, sempre jogamos pedra, mas Nietzsche muitas vezes ele fala que o sofrimento ele sempre tem algo a te dizer. Por quê? Porque é algo que você tem que aceitar para superar e não fugir. Então, muitas vezes, quando uma pessoa conhece outra, por exemplo, ou que é mais forte, ou que é mais inteligente, ou que é mais capaz, e essa pessoa se sente ameaçada. Mas, na verdade, é a insegurança da pessoa que dita para ela que o outro é uma ameaça, e não a pessoa em si. O porquê? Porque quando eu vejo alguém que é muito mais capaz do que eu, ou muito mais inteligente que o ser humano, na maioria das vezes assim, as pessoas se sentem totalmente inseguras. Mas eu estou alimentando esse sentimento que eu tenho e eu estou jogando para o outro. Então as pessoas muitas vezes têm o costume de fazer isso para conseguir a sua vingança moral. E o interessante é que o ressentido ele encontra, né, para se sentir a outra pessoa é sempre referente à moral. Ele inverte os polos. Como não sou bom em você em certos aspectos, por exemplo, que você pode ser um exímio jogador de futebol, por exemplo, mas você é mulherengo. Então, como eu não sou mulherengo, eu vou achar que eu sou melhor do que você. Quando você, por exemplo, é uma pessoa que é estudiosa, muito inteligente, mas é relaxada, vamos dizer assim, eu que não sou relaxado, mas também que não sou estudioso, eu vou me sentir superior a você. Então, o moralista, ele sempre se sente melhor do que o outro, porque ele está jogando a sua fraqueza como moeda de troca. Como eu não consigo mostrar para o outro que eu sou melhor do que ele, não tenho a mesma habilidade, eu vou ser superior moralmente. Então sempre eu vou ditar para aquela pessoa o que ela deve, o que não deve fazer. Mas o ressentido sempre faz isso com a maneira de querer manipular o outro, sabe? Para que o outro fique diminuído, por mais que seja excelente, mas que minha vida, meu código moral seja superior o da outra pessoa, tá? Então, muitas vezes, né, a pessoa, por exemplo, ela é contra uma pessoa que é totalmente capaz, na verdade, não porque ela é capaz, mas ela se sente ameaçada. Então, toda pessoa que é ameaçada, ela sempre faz uma reversão moral em relação à vida. Né? A pessoa fala, a vida não é boa para mim, a vida não é justa. Mas a vida, na verdade, não é justa com ninguém. Mas as pessoas têm um ideal da vida como ela deveria ser, que sempre se utiliza dessa vingança moral para superar o outro e até mesmo superar a vida mediante a própria moralidade. Mas antes de continuar com o tema de hoje, se o nosso tema é totalmente relevante, se vocês estão gostando do tema de hoje, por gentileza se inscrevam no nosso canal, aperta o botão das notificações e dê um joinha. Nós publicamos nossos vídeos todas segundas, quartas e sextas às 20 horas. Eu peço que você, por exemplo, ajude o nosso canal, que o nosso canal é muito pequenininho. Eu peço que vocês também, né, enviem esse vídeo para as outras pessoas, tá, que precisam. Então, como eu não quero me delongar muito, eu estou falando sobre a vontade cega da vida, e tanto quanto o psicopata e o narcisista na maioria das vezes tem. Então, e qual é o sentimento que nós devemos ter mediante a própria vida, ou o psicopata ou o narcisista? Muitas vezes as pessoas nos fazem mal, mas essas pessoas também não são psicopatas e narcisistas. É somente um médico que pode diagnosticar e dizer, tá? Mas o interessante é que o ressentido, a pessoa que é ressentida mediante a vida, o narcisista que ele é, na maioria das vezes, ele sempre vai se utilizar da inveja. E o narcisista não se vê invejoso, porque a palavra inveja ela vem do latim invidere, aquele que não vê. Né? No livro Inferno de Dante, se eu não me engano é o quarto inferno, né? Os invejosos têm uma venda nos olhos, ou então os olhos são totalmente costurados. Ou seja, ele sempre vê os outros como ameaça, mas só que ele sempre justifica a atitude que ele tem, porque ele sempre terceiriza isso, né? Então, ele sempre tem razão para poder reclamar do outro, porque ele está colocando o outro no mesmo viés do que o dele. Então, o narcisista, quando ele tem a vontade dele frustrada, ele sempre vai usar a vitimização e o ódio do ressentimento para justificar a sua própria manipulação,
tá? E sua própria hipocrisia, né? E fracasso. Mas qual é a lição que nós podemos tirar disso? Por exemplo, que o conhecimento disso, na maioria das vezes, é libertador. Porque você entendendo, por exemplo, que a vida ela não segue, não julga ninguém pela moral. Eu digo a vida, a natureza, o universo, mas o ser humano sim, né? O ser humano tem valores. Então você entendendo isso e você entendendo também tanto que o narcisista e o psicopata, eles não têm um código ético, ele é ausente de self, vontade do universo totalmente encarnada e desinteressada que pensa somente nele, você consegue se desvencilhar desse sentimento que você tem em relação a você que se sente vítima dele. É lógico que você tem todo o direito de se sentir vitimizado, porque o narcisista e o manipulador sempre, na verdade, né, vai manipular tudo, porque para ele só ele existe. É uma vontade cega. E as pessoas que passam na mão do manipulador têm essa vontade de vingança. Mas você entendendo como ele trabalha, né, o narcisista e o manipulador, ele age conforme o universo. Ele vai destrói tudo para tudo se expandir nele. Ele vê tudo como uma espécie de uma extensão dele. Aquilo que não é extensão dele, na verdade, ele sempre rejeita e joga fora. Mas ao você entender isso, você começa a entender que o narcisista e o manipulador, ele tem uma falha, vamos dizer assim, uma falha na sua reprogramação, né, mental, porque ele é uma espécie de um homem totalmente primitivo, né? É aquela pessoa, por exemplo, que não tem encarnado nenhuma espécie de valor ou de self, e o sentimento que ele faz, que ele representa, é totalmente mimetizado. Ele sempre mimetiza os outros, mimetiza o seu sentimento para te enganar. É por isso que ele sempre, né, promete que vai mudar e nunca muda. Ele sempre volta dentro desse ciclo que é totalmente abusador. Então ele sempre vai tirar tudo de você e vai deixar de você até você ficar totalmente sem nenhuma reserva, sem nenhuma energia, porque ele age de uma maneira totalmente parasitária. A atitude dele é totalmente parasitária, ele sempre precisa de recursos. Então, você entendendo que, assim como o universo, né, age de uma maneira diferente, o narcisista, o manipulador e o psicopata também age, você pode pensar que nem tudo é referente a você, porque na maioria das vezes tudo acontece no cérebro dele e na mente dele, que ele tem um mundo totalmente reconfigurado e perdido. E ele é perdido dentro de si mesmo, porque na maioria das vezes, por mais que ele prejudique o outro, ele é o maior prejudicado, porque você sempre vê que o narcisista e o manipulador, na maioria das vezes, sempre morre sozinho. E se vocês gostaram do tema de hoje, se o nosso tema foi totalmente pertinente para vocês, por gentileza, se inscrevam no nosso canal, apertem o botão das notificações e comentem, né? Decifre, quero que vocês decifrem para mim qual foi essa pessoa que representou essa vontade, né, dilacerante que tentou solapar a sua vida e que você conseguiu. Então eu espero aqui com carinho o seu comentário que eu irei responder, tá bom? E mais uma vez eu agradeço o carinho e a atenção de todos que ficaram conosco até o final desse vídeo e até a próxima.